Olha só fazendo uma retrospectiva, nós começamos na aula passada, quinta-feira passada, deixa eu ver que dia foi, 22, né? Então, nós começamos dia 22, o segundo bimestre, que é Direito da Criança e do Adolescente, correto? E aí, nessa aula do dia 22, a gente viu, entre outras questões, a conceituação, a definição jurídica de criança e adolescente, né? E aí a gente se utilizou aqui do Estatuto da Criança e Adolescente para definir. Foi muito boa a discussão, né? A aula passada, por conta que a gente conseguiu exemplificar essa proteção, né, do Estado tão grande para os nossos adolescentes, eu não digo nem para as crianças, né, mas para os nossos adolescentes. E aí eu me lembro que a gente usou muito o exemplo da Juliana, não foi? Cadê a Juliana? Está aqui? Ainda não chegou, né? Foi da Juliana, não foi? Que Juliana tem até junho, acho que 17 anos. Foi isso? Professora aqui, não tem nenhuma Juliana. Ah, não. Ah, então foi Eu na acho que outra era turma. eu, acho que era eu, que eu vou fazer Era 18. quem? Eu acho que era eu, Marcela, que eu vou fazer 18. Marcelo. Acho que Juliana foi na turma lá da outra faculdade, que eu também dou. Eu dou aula também dessa matéria na outra faculdade, acho que lá era a Juliana. Aqui é o Marcelo. Tem quantos anos, Marcelo? 17, professora. A senhora gosta de me perguntar. Sabe por quê? Tá acabando, né, Marcelo? Até que dia? É até o 27 de junho. Ah, tá aí, ó. Era Marcelo. Eu fiquei com Juliana na cabeça, que acho que era da outra turma. E aí, só tá faltando o quê? 2 meses para Marcelo poder descer para Pedrinhas, né? Caso ele tenha. Repreendido. Deus me livre. Conheceu um grande resort, né? 5 estrelas, chamado Complexo Penitenciário de Pedrinhas, caso ele cometa algum crime, né? Porque Marcelo já não vai ser mais um adolescente, mas sim já vai ser considerado para a nossa legislação um, um adulto, né? E a gente vê como isso é contraditório, porque para Marcelo votar, o Estado entende que ele tem um desenvolvimento dele completo. Mas para o Marcelo, se matar alguém aqui na sala, se a gente tivesse no presencial, Marcelo, ele era absolutamente, né, inimputável, segundo o Código Penal. Então, é por isso que, às vezes, a gente precisa voltar naquela discussão da minoridade penal, porque o que a gente observa é que, muitas das vezes, o legislador, para beneficiar ele próprio, né, ele coloca a questão do benefício, né, que o Marcelo tem de poder votar para eleger o presidente, o prefeito da cidade dele, o governador, mas na hora de algum ato da vida civil ou algum ato da vida penal, ele ainda é um adolescente. Para isso, não tem o seu desenvolvimento mental e físico completo, né? Então, são perguntas que a gente se faz. E o Marcelo ele pode votar, mas ele não pode ser votado. Se ele quiser se candidatar para vereador, ele não pode. Então, é interessante, né, essas contradições do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, a gente viu lá que considera as crianças a pessoa até 12 anos de idade, incompletos, e adolescente
aquela entre 12 e 18 anos de idade. A observação número 1 que eu trago aqui: são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos, e Marcelo se enquadra no artigo 4, né, inciso 1, que diz que ele é relativamente incapaz, por estar entre 16 e 18. Mas Marcelo, com certeza, não assinou o contrato com a Facam. Quem assinou foi quem, Marcelo? Foi minha mãe, professora. Pois é, por quê? Porque para a legislação civil, ele ainda é incapaz relativamente. É isso que eu digo para vocês, que quer dizer que para ele votar no presidente, ele, né, eleitoralmente falando, né, ele é capaz, né, para botar o presidente no, né, na cadeira e dar lá as canetadas presidenciais. Mas para ele assinar o contrato com a Facam, ele não tem desenvolvimento mental completo. Então, assim, é uma discussão que a gente sempre precisa retomar para que a gente possa ter um amadurecimento, né, reflexivo também quanto a essas situações. Bom, como eu falei, então, a menoridade ela acessa os 18 anos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Vimos o artigo 227, que é o que trata também da criança e do adolescente na Constituição. Aí passei para vocês que a base infraconstitucional ela vai ser tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, como o Código Civil, Código de Processo Civil, e vimos as garantias e direitos constitucionais. A primeira garantia está no 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Ou seja, em junho, Marcelo já tem que procurar um emprego para ele pagar a faculdade dele, para ele pagar o aluguel dele, para ele pagar as contas dele, porque se ele continuar em casa, ele tem que morar de favor a partir dos 18, porque o pai dele e a mãe dele não tem mais dever nem de assistir, nem de educar e nem de criar. Então, quem vai pagar agora a Facam? Espero que a sua mãe não esteja ouvindo a aula, porque vai que ela... não é para pagar mais não? Agora é ele? Então tá bom. Marcela, Professora, não dá ideia, né? ainda bem que eu não pago nada na Facam porque minha bolsa é integral. Se deu bem, hein, Marcelo? Mas tu mora com teus pais? Eu moro com a minha irmã, a gente tem um apartamento aqui, enquanto meus pais moram no interior. Mas teus pais No caso, eles pagam um colaboram apartamento também. financeiramente? Eles pagam um apartamento aqui, então eu Pois continuo é. morando em favor. Ou, ou seja, a partir de junho, tu vai pedir bênção para tua mãe para ela continuar pagando, porque senão quem vai ter que fazer esse pagamento é você, né? Porque acabou aí, segundo o artigo 5º do Código Civil. Tá? Então, queridos, o que nós vimos mais? Vimos também o número 2, que é a lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e adolescente. E aqui a gente vê a questão muito do caso do Henri, né? E tantos outros casos em que as crianças foram violentadas, como o caso da Isabelle Nardoni. Recentemente me contaram um caso de um padrasto que matou o enteado, que era diabético, com insulina, alguma coisa assim. Fiquei horrorizada, né? Eu estou rindo aqui que o Marcelo disse que é uma honra ser humilhado em praça pública. Samara disse que a professora se diverte destruindo sonhos de Marcelo. Ai, ai. Oh, gente. Mas é porque quando a gente faz 18 anos, a gente tem uma falsa impressão que a gente tem liberdade, né? Ah, não, agora eu sou maior de idade, eu sou dona da minha vida. Professora, com 18, é aí mesmo que a gente tem que se humilhar para os pais, porque a gente não tem condição nenhuma. É verdade. E como o Steani está falando, que não muda nada,
Mas é assim, nada, nada, nadinha. A única coisa que muda é que tu pode tirar uma carteira de habilitação, né? Tu É, mas pode. aí aquele negócio, tem que pagar a carteira de habilitação. Como é que a gente vai pagar a E a carteira de mãe pagar a habilitação se a gente não carteira. trabalha? Exatamente, né? Já começa aí, né? Na taxa. E aí também Tu já vê que tá dando errado esse negócio de fazer 18 anos dessa parte é aí. Tu vê verdade. que tem que começar a pagar umas coisas que tu não queria ter que É pagar. verdade. E outra coisa, e o carro que a gente não tem com 18 anos, né? Então já complica daí. Aí tira a carteira, como eu. Quando eu fiz 18 anos, em novembro, quando foi em janeiro, eu já estava com a minha carteira na mão. Eu pensei, sim, mas para que eu tiro essa carteira mesmo se eu não tenho carro? Tipo assim, só para dizer que eu tinha carteira de habilitação. Então são coisas assim que vão acontecendo com a gente que a gente vai vendo que realmente tem umas coisas assim que não bate, né? Que a gente é uma pseudo-liberdade dos 18 anos. É até maldade com o adolescente que está completando Quer dizer, 18 anos. liberdade até tem, só não vai poder usufruir dela. É igual dizer que nós temos liberdade de locomoção. Aí eu penso, como é que a gente tem liberdade de locomoção se eu quero ir agora para a Europa e não posso? Se eu quero ir para os Estados Unidos agora e não posso? Né? Então, é complicado, né? Eita, que liberdade de locomoção é essa? Que a gente não tem dinheiro, vai para a Europa, né? Então, vou morar lá. Queridos, e o 3 é justamente essa questão, né, dos penalmente inimputáveis, como a gente estava falando agora, porque menor de 18 anos é sujeito à legislação especial, que é o ECA. Até aqui foi a nossa aula do dia 22, né? Dando início agora à aula de hoje no item 4. Vamos lá. Bom, a aula de hoje, nós vamos começar com assistência social, né? Por quê? Assistência social, ela está ali pelo artigo 203 da Constituição Federal, ela é prestada para quem? Para as pessoas que têm vulnerabilidade econômica, social, né? Independe de contribuição à Seguridade Social. Então, por exemplo, quem tem direito a se aposentar é quem paga INSS, né? Para quando chegar lá na frente ter o direito de se aposentar. Mas a saúde e a assistência social a gente não paga, né? Então, nós temos, só mostrar aqui para vocês, rapidinho, mostrar não, deixa eu fazer aqui um slide para tentar aqui mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar nesse slide aqui que é mais fácil. Quando eu dou no 10º período direito previdenciário, a gente estuda isso. A Seguridade Social, ela está dividida, gente, num tripé, né? Esse tripé, ele é composto por saúde, assistência social e previdência social, né? Então, a Seguridade Social está dividida em saúde, assistência social e previdência social. Na saúde, a gente não contribui, não é verdade? Ninguém contribui para a Seguridade Social no Brasil. Por quê? Porque a saúde, ela é um direito social, está lá no artigo 6º, porém, ela é não contributiva. Tanto que quando a gente vai na UPA, a gente não paga nada, não é verdade? Ninguém paga nada para ter direito à saúde, a não ser que você tenha planos de saúde ou
você tenha médico particular, que isso é a saúde suplementar. Mas o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, ele é não contributivo. A assistência social também você não paga nada. Então, por exemplo, quando uma pessoa ela não tem renda, né? Ninguém tem como ajudar ela na família, e ela já é idoso, né? Já fez, no caso, 65 anos, para assistência social, é só a partir de 65 anos, ela vai receber o BPC. Você já deve ter ouvido falar, que é o benefício de prestação continuada, que é esse que Bolsonaro queria diminuir de um salário mínimo para R$ 400. Ele é dado para o idoso acima de 65 anos e para o deficiente, pessoa com deficiência, que também não tenha como se sustentar e também não tem ninguém na família que o sustente. A assistência social, ela também está na área das crianças, dos adolescentes, como, por exemplo, creche, orfanato, né, todo esse viés público, acolhimento, né, às vezes de pessoas em situação de vulnerabilidade na rua, então ela é não contributiva. A Previdência Social, ela é contributiva, tanto que todos que trabalham de carteira assinada vão recolher INSS, tá? Então ela é contributiva, é isso que eu quero mostrar para vocês. Nós vamos tratar aqui agora da assistência social, né, que a gente não paga a assistência social, já que ela é feita, como eu coloquei aqui no slide, para quem dela necessitar, né? Ou seja, pessoas hipossuficientes, tanto economicamente como financeiramente falando. Tanto que a Defensoria Pública, que é quem atende os necessitados, eles atendem até 2 salários mínimos, né? Quem comprova renda até 2 salários mínimos é considerado necessitado para os fins de se utilizar, né, dessa prerrogativa de usar a Defensoria Pública, que é quem não tem condição de pagar advogado. Tá? E assim também, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu quero dizer para vocês que as crianças e os adolescentes carentes têm que estar dentro da assistência social, tá? Então, eu não posso deixar uma criança abandonada na rua. Eu tenho que levar ela para um abrigo público, tá? Eu tenho que levar ela para um orfanato público, para uma creche pública, tá? Eu tenho que dar assistência para ela, tá? É esse o artigo 203 da Constituição Federal, certo? Entenderam direitinho? Aqui em São Luís, a gente tem uma secretaria chamada SENCAS, Secretaria Municipal da Criança e da Assistência Social, né? Deixa eu ver se eu boto aqui, SENCAS, São Luís. Ela faz parte da assistência social, ó, Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social. Então, no município de São Luís, ó, por exemplo, aqui tem uma ação, entrega de cestas de alimentos, tá? Então, assim, você não pode deixar a criança com fome, né? Você não pode deixar esse adolescente com fome, tá? Então, eles colocam aqui os serviços, né, que eles estão fazendo. Por exemplo, nos conselhos tutelares das crianças e dos adolescentes, agora eles entregaram carro e geladeira para os conselheiros tutelares, né, poderem fazer, cumprir as suas atribuições, né? Então, eles entregaram geladeiras para os conselhos tutelares e entregaram esse Gypsy Renegade, né? Então, aqui mostrando para vocês, isso a nível municipal, né? Aí, a nível estadual, nós temos, deixa eu só mostrar aqui, as atribuições dessa secretaria. Olha,
É ela que é em âmbito municipal que eu estou falando, o 203, a materialização do 203, que tem que dar proteção social às famílias e indivíduos em sistema, em situação de vulnerabilidade, de risco social e pessoal. Tá? Então, tem o Sistema Único de Assistência Social. Assim como a gente tem o SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós temos o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. E tem que fornecer proteção básica social e proteção especial, média e de alta complexidade, tá? No caso do Estado do Maranhão, nós temos as SEDES, que é a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é nessa mesma perspectiva da assistência social, tá? No caso, eles são responsáveis, por exemplo, pelos restaurantes populares, né? Então, aquelas comidas que você paga R$ 1 e tem acesso a comer, né? Isso é assistência social. Por exemplo, está passando aqui agora na tela, programa do leite, né? Então, tudo isso é você levar, né, esse abastecimento para quem não tem, né? Então, aqui, eles estão levando, por exemplo, para o programa do leite para a região Tocantina e Carajás, né? Então, segundo aqui a matéria, diz que já distribuíram 300 mil litros de leite, né? Então, isso é a gente poder garantir uma alimentação para essas crianças, para esses adolescentes, né, que tanto precisam de tomar leite. Não sei se vocês sabiam desses programas ou conheciam, né? Então, nós temos aqui programas estaduais e federais. Lembra que eu falei das Sencas? Eles acabaram até colocando aqui que esse programa do leite, ele é federal. E o programa estadual, ele tem o Renascer, Mais Renda, Mais Inclusão Social, Cozinhas Comunitárias, Minha Bolsa, Família Escola e o próprio da assistência social, tá? Peraí, deixa eu ver se eu consigo ver algum outro. Vamos ver esse aqui da escola. Está dizendo aqui que tem tipo vírus. Enfim, mas esse da escola é um complemento a mais que o governo estadual dá, além do Bolsa Família, para as crianças continuarem na escola, tá? Lembra que tinha o Vale Gás, tinha outros programas, e aí eles incorporaram tudo isso no Bolsa Família. Isso é assistência social. O Bolsa Família é assistência social, tá? Safira está perguntando se aqui em São Luís temos abrigo para criança e adolescente. Safira, é obrigatório ter. Vamos olhar aqui na internet. Abrigo público São Luís. Crianças e adolescentes. Olha, aqui está dizendo que tem a Casa Sonho de Criança Irmã Mônica e que as crianças moram no abrigo até 18 anos, porque, infelizmente, depois dos 18 anos, tem que ir embora, né, por conta que já é adulto. Temos um abrigo institucional na Rua Afonso Pena e a Fundação da Criança e do Adolescente, que é a FUNAC, né, ali na Rua das Crioulas, tá? Então, aqui na página da prefeitura, que é o acolhimento, ó, inclusive, cadê? Fui para a página da prefeitura, mas não fui, né? Estava dizendo aqui que as crianças tinham visitado o porto do Itaqui, ó. Parceria entre a prefeitura, por meio das Sencas, e a empresa maranhense, né, que é a EMAP, visitaram o porto, né? Então, assim... deixa eu até abrir isso aqui. Tem algumas casas de acolhimento institucional, né, como o Ministério Público cita aqui, e Sociedade da Redenção, na Vila Embratel, tem um grupo na Fé em Deus, mas que devem, né, receber verba pública para continuar esse projeto. Casa Lar Sementes,
Casa lá Pérolas, Divina Providência, enfim. Olha, Casa da Criança, Menino Jesus, Beriri Barará, né? Aqui, na verdade, eu estou mostrando o Maranhão inteiro, né? Ó, o abrigo público de Coroatá, tá aqui, em Casa de Passagem. Esse daqui é o que a gente tem no Maranhão inteiro. Em São Luís, a gente teria essa aqui, do São Francisco, do Jardim Eldorado, do Planalto Anil, Cidade Operária, duas na Cidade Operária, uma no Anil, uma no Turu, outra no Anil, Fé em Deus e Vila Embratel, né, que são os acolhimentos dessas crianças, viu, Safira? No caso de mulheres que sofrem violência doméstica, eu sei onde mas eu não posso dizer, porque o Poder Judiciário não permite que a gente diga aonde é que fica as mulheres que sofrem violência, onde é o abrigo das mulheres. No caso aqui das crianças, a gente pode falar porque é uma informação pública, né? Mas no caso de mulheres que apanham dos seus maridos e não têm um lugar para onde ficar, o Poder Judiciário, exatamente, por segurança, o Poder Judiciário, ele aluga uma casa e essa casa não tem placa, não tem nada que diga que essa casa ela é um abrigo, na verdade, porque depois o marido, o companheiro, pode ir lá, né, e se vingar. Então, assim, quem milita nessa área, né, quem é advogado, sabe onde por conta que muitas das vezes tem que levar, às vezes, né, uma fralda para beber, tem que levar um remédio, tem que levar alguma coisa, mas não pode ser uma informação pública por questões de segurança, né? Então, assim, no caso das crianças, pode. No caso de mulheres violentadas, não pode por uma questão de segurança. O certo é que tem que o Estado prover de tudo, né? Desde comida, alimentação, alimentação e comida é a mesma coisa, alimentação, a questão de um shampoo, de um condicionador, né? Até essa mulher se reestruturar e poder voltar para casa ou para a casa dos pais, enfim, por uma questão de segurança. Quantas crianças até os 18, criança e adolescente até os 18 anos? O triste é porque quando chega nos 18 anos, às vezes a pessoa não tem para onde ir, né? E aí tem que fazer um acolhimento para ver se pode ir para casa de uma tia, para casa de um avô, para casa de uma avó, né? Ou se pode começar a trabalhar e já ter a sua própria renda, ou se vai constituir família, porque não pode mais ficar no abrigo, né? Então, assim, infelizmente, a realidade de muitas crianças. Bruna, mas tem muita criança assim? Tem. Por quê? Nós temos casos de, por exemplo, crianças que a mãe é usuária de drogas e muitas das vezes ela não sabe quem é o pai. E por ela ser usuária de droga, ela não tem como cuidar do filho, da filha, então essa filha fica no abrigo, ou esse filho, né? Então, a maioria dos casos, né, os pais faleceram. Essa questão agora da Covid, a gente está observando o quanto de crianças que estão ficando sem pais. Não sei se vocês viram na Mirante que os 2 pais faleceram, né? Então é muito complicada essa questão, né, de abrigo institucional, porque as crianças perdem o referencial de pai e mãe, né, com os pais falecendo de Covid, é muito complicado. Safira, quantos advogados têm de levar algo à pessoa? São os familiares que fazem entrega do bem para o advogado? Ou o governo dá uma verba para ser comprado o bem ou o advogado tira do bolso? Não, o governo tem que bancar de tudo, tá? Às vezes, porque é algo que não tem algo muito específico, entendeu? E aí o advogado, ele às vezes tem que fazer essa entrega, e o correto
ainda deixar lá no Poder Judiciário, o Poder Judiciário entregar, né? A não ser que seja uma advogada mulher, e aí o Poder Judiciário às vezes flexibiliza isso, por ser mulher também, né, para entregar para essa mulher. Né? Senão tem que deixar lá na casa também ou da mulher brasileira e eles entregam. Para que as informações fiquem sigilosas, né? Não é só uma casa que tem aqui em São Luís, lógico, são várias casas, né? Porque senão nem caberia tanta gente, tanta mulher que é agredida, né? Mas a advogada não tira do próprio bolso, não. Tá? É o governo que tem que bancar de tudo. Eu digo assim, o governo banca, exemplo, a fralda da criança, mas só que no caso daquela criança, ela toma uma medicação especial, e aí tem que pegar na casa dela, ou na casa da avó, nesse sentido, entendeu? Henrique está dizendo que, no caso dos interiores, esses tipos de casos são muito comuns, que ele trabalha no interior e vê muito isso, que é um descaso. Verdade, Henrique. Se quiser falar no microfone, pode falar também. Sobre essa sua vivência no interior. Quer falar? O que acontece, Henrique, assim, só complementando o teu raciocínio, é que o que a gente percebe é que a fiscalização ela é mais realizada dentro da capital, né? Da capital. Quando a gente vê do Estreito dos Mosquitos para lá, a realidade é diferente, né? Então, assim, como você falou, é um verdadeiro descaso, né? E isso não só com as crianças e adolescentes, mas com os idosos também. Né? A gente, quando vai, às vezes, num asilo público, a gente vê o descaso do Estado para com os idosos, às vezes até mesmo a população tendo que fazer doação para esses idosos poderem ter uma condição mínima de existência. Né? Então, assim, no caso específico das crianças, por isso que é importante esse programa do leite, né, para manter o leite das crianças, por isso que é importante o Bolsa Escola, o Bolsa Família, todos esses programas que a gente fala, mas isso aí é assistencialismo. Você está dando peixe, não está ensinando a pescar. Gente, tem situações que não dá. Uma coisa é você falar de um adulto que está ensinando peixe, que está dando peixe, não está deixando pescar, enfim. Mas uma coisa é você estar prejudicando uma criança e um adolescente. O programa Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda, e transferência de renda de verdade, né? Porque cai na conta da mãe. Ele é um dos programas que mais deram certo no Brasil, né? E esses argumentos que muitas vezes a pessoa fala, ela pariu só por conta do Bolsa Família. Gente, não vamos generalizar, né? E também não vamos achar que uma pessoa realmente vai ter um filho por conta de Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é apenas uma ajuda, né? Então, assim, é um programa que realmente é muito necessário para o Brasil. Né? É um país de proporções continentais que a gente sabe que a desigualdade é muito grande. Né? Então, realmente é necessário esse tipo de programa da assistência social. Bom, o 5. Aqui teve uma alteração em 2006, que eu quero mostrar para vocês, mas já explicar de antemão que o que está vigorando hoje é que o Estado ele tem dever de dar educação, né? A gente sabe que isso está lá no artigo 6º da Constituição, que é um direito social, né? A educação, ela está materializada na Constituição Federal. Na verdade, quando a gente lê o artigo 6º, a gente vai observar que
é o primeiro direito social, né? Tá aqui, ó. São direitos sociais, você vê que a educação ela é o primeiro. Esse programa do leite também é por conta dessa questão aqui da alimentação, né? E por conta aqui, ó, proteção, ó, da infância também, né? Então, tá tudo aqui, né? Assistência aos desamparados, como a gente falou, uma criança que é desamparada, que não tem nem leite para beber, né? Então, assim, é uma criança que ela precisa dessa assistência, né? E o que eu venho complementando aqui é que, no caso da educação, é obrigatório a educação infantil em creche para escola. Bruno, é obrigatório? Creche é obrigatório, gente, pela Constituição. Não só para escola, mas a creche. Pelo menos para criança até 5 anos de idade. Tá? E o que eu quero mostrar para vocês é que esse artigo ele foi modificado, esse 208, para pior. Tá? Para pior, porque, olha só, olha aqui para mim. Ele dizia, ó, que era até 6 anos de idade, e quando foi em 2006, ó, tá vendo que tá arriscado? 6 anos, e botaram 5. Então, assim, foi modificado em 2006 para pior. Por que para pior? Se eu posso deixar minha filha até os 6, agora eu só posso deixar até os 5. Então, o que o Congresso Nacional fez? Tirou a responsabilidade do Estado de 1 ano. Ah, Bruno, é só 1 ano. Só 1 ano? Bota uma criança numa creche 1 ano. É 1 ano que a mãe dela pode estar trabalhando, não precisar pagar uma pessoa para cuidar, porque está ali na creche municipal, né? Então, assim, é até hoje os 5 anos. Né? Então, percebam que nem sempre o legislador ele facilita a vida da gente. Nesse caso, ele diminuiu 1 ano, né, em 2006. Bom, quando a gente vê o secretário de Educação municipal ou estadual se vangloriando que ele está fornecendo van lá para o pessoal da zona rural, né, ter acesso à escola, se vangloriando que estão dando paradidáticos. Gente, isso tudo é obrigação. Ninguém está dando nada. Está lá na Constituição, no artigo 208, inciso 7, que inclusive foi alterado em 2009, para trazer isso aqui, essa alteração aqui já foi para o bem, vou mostrar para vocês. Olha só, para dizer que material didático, alimentação, merenda. Ah, merenda dá porque o secretário é legal? Não, gente. Merenda dá porque é obrigatório. Assistência à saúde. Ah, quer dizer que se um aluno passa mal, eles dão um comprimido porque a diretora da escola pegou da bolsa dela o comprimido para dar, ele é legal? Não, é obrigatório. Se um aluno passa mal, tem um comprimido lá para ele, né? Eu me lembro que na escola onde eu estudava, eles só davam chá de camomila. Eu dizia, gente, pelo amor de Deus, aqui tudo é chá, né? A gente está com cólica, chá de camomila, técnica de Fernando. Professor, era água com açúcar. Porra, tu vai falar piada uma hora dessa? Não, tu tá mentindo. Não, infelizmente não é piada. Não é piada. Gente, é sério isso? Água com açúcar? Rapaz, sinceramente. Gente, sinceramente, o povo lesa a gente, rouba a gente e vem dar. Gente, é sério isso? E eu reclamando da minha escola porque me dava chá de camomila. Eu dizia, gente, eu tô com cólica. Eu tô com dor de barriga, chá de camomila. Eu ficava, meu Deus, mas chá de camomila é bom para tudo? Na minha cabeça, chá de camomila é milagroso. Agora, água com açúcar é demais. Sim, conta o testemunho de vocês. Um tempo que eu tinha muita dor de cabeça. Aí eu ia direto para a secretaria da minha escola e tal, e de vez em quando eles me davam algum remédio. Só que chegou um tempo que parece que eles não podiam mais dar remédio para aluno, por isso. Puta é essa? Eu não sei o que foi, eles me mandaram para casa, mas eles falaram que não podia mais estar dando remédio assim para aluno e tal. Conversa, porque vai ver que não tinha remédio.
como disse o William, isso quando tinha açúcar, porque senão era só uma água mesmo, né? Ou seja, a que ponto que chega a gaiatice, né, gente? E olha, eu ainda reclamando do negócio de chá de camomila, quer dizer que era pior, né? Por conta dessa questão da água com açúcar. Mas o Wellington, presta atenção, a assistência à saúde, ela tem que ser garantida, né? Por exemplo, seria obrigatório de toda a escola ter um técnico de enfermagem, né? Eu me lembro que na minha escola tinha uma técnica de enfermagem e aí tinha uma maca, um lugarzinho de remédio, que só tinha os remedinhos assim de cólica, de febre, de tipo esses remedinhos assim que não precisa de receita, né? Fitoterápico. E aí eu me lembro também que tinha muita gente que ficava gaseando aula, mentindo que estava se sentindo mal só para ficar deitado lá na maca. E aí, assim, aluno também, né? Inventa história, né? Quando é criança, adolescente. Mas eu me lembro muito bem dessa história do olha aí, Arnaldo, dizendo que ele era esse aluno que inventava que estava doente, só para ficar um tempinho lá na. Como é que chama, gente? Era na enfermaria, lembrei. Enfermaria. Éguas. Foi longe. E de enfermeiro não tinha nem. Não, né? Não, o meu colégio era Eu, o Colégio professora, Batista. eu era O particular, público não tem, não, enfermaria, né? não. Mas é para ter. Aí quer dizer que no público No faz o quê? máximo tem a sala da coordenação. É, é isso aí mesmo. Oh, peraí, o Igor tá dizendo que tinha na dele. Igor, qual era a tua? Ah, ele é burguês, é? A gente tá falando assim, a tia da enfermaria. Ah, quer dizer que fica lá com a merendeira, e, tipo assim, dá um pãozinho, um cafezinho com leite, tomou e volta para a sala de aula, né? É mesmo, é? Olha, o William tá dizendo que na dele tinha enfermaria. Olha aí. Olha, legal, gente. Olha aí, ó. Vocês estão. Recordar é viver. Legal. Pois é, gente. Então. Ah, era particular, né? Então, eu estou vendo que esse artigo, quem mais segue é a escola particular, e não a escola pública. Exatamente, ensino fundamental, que eu também fazia lá no Batista. Então, queridos, quando a gente vê aí os secretários se vangloriando, que dão paradidático, ou que tem aquela van amarela que vai buscar o aluno na zona rural, isso tudo não passa de obrigação, né? Obrigação constitucional. O IFMA tem, né? Ah, tá, legal. Vamos ver. O IEMA, que tu não sabe se tem, entendi. Vamos ver o inciso 8. Bom, por que eu estou dizendo aqui que isso aqui mudou para melhor? Porque no inciso aqui que está arriscado, ele dizia que só era para dar programa suplementar, ou seja, material didático, livro, transporte, alimentação e assistência à saúde, só para o ensino fundamental, ou seja, só para quem faz ensino fundamental. De 2009 para cá, que ficou em todas as etapas da educação básica. Só para explicar para vocês, porque muita gente pode não saber. Nós temos a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9394 de 96, e é ela que explica o que é educação infantil, o que é educação básica, o que é educação superior, né? E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, a educação básica, aqui, artigo 4, ela é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos. E a educação básica compreende a pré-escola, o ensino fundamental e o ensino médio. Tá? Eu estou falando isso porque, como vocês viram,
antigamente, só quem tinha direito era o ensino fundamental. Agora, de 2009 para cá, é todas as etapas da educação, ou seja, repetindo, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, tá? Então, assim, não só o pessoal do fundamental, beleza? Então, isso aqui foi para melhor. Eu me lembro que eu tinha uma colega que ela é responsável por fazer as licitações da CEMED, né, que é a Secretaria Municipal de Educação de São Luís. E ela é responsável por esses paradidáticos das crianças. É muito paradidático, né, que o pessoal faz. Agora, saber se esses paradidáticos chegam realmente lá nas crianças é que a gente, às vezes, até fica na dúvida, né, porque são milhões de paradidáticos, tem que saber se esses paradidáticos estão chegando, né, para as crianças, se esse material escolar está chegando para as escolas, né, se essa alimentação está chegando. Eu me lembro que na época de Estadeu Palácio, todo mundo gostava, porque a merenda escolar era feita por uma nutricionista e podia repetir, e eles davam até cremosinho. Vocês sabiam que muitas crianças vão para a escola só por conta da merenda? Eu conheci 3, 4 crianças que a mãe mandava para a escola só para comer, porque ela não tinha comida em casa. Então, ela mandava para a escola, porque ali ele podia aprender, mas também já havia lanchado de casa, né? Então, às vezes, assim, é um pouco... Professora, Oi, principalmente quando o lanche era uma galinha com arroz, enchia logo o bucho. verdade. Quando eu era criancinha, eu estudei no SESI. No SESI, tinha uma história que mandava na agenda que cada mãe tinha que mandar uma historinha lá de um alimento para fazer uma sopa. Então, na minha agenda, tinha assim: mamãe, levar um limão. Aí na do outro, levar um tomate, levar uma cebola, levar um cheiro verde, né? E aí todas as mães mandavam se cotizavam para fazer a merenda. Eu lembro que a minha merenda, quando era peixe, era um peixe horrível, que eu não conseguia comer, me lembro desde criança, não sei que peixe que era, um peixe ruim, mas quando a merenda era de tarde, era Nescau, aí eu gostava, né? E Igor, na tua escola tinha farofa de ovo, na minha não tinha, não. Safira tá falando que nunca tomou tanto suco com biscoito, que só uma vez na vida, outra na morte, que era arroz, feijão e farofa. De caju, né? É Pois verdade. na Tomara minha não teve pode até tirar. cachorro quente. Mas todo dia? Tinha cachorro quente todo dia? Não, né? Era só dia de festa, né? Não, é só um dia na semana. Entendi. Tinha um dia na semana. Que suco, Henrique falou que o suco não era de caju, não. Era aqueles que levantavam o pó, dizendo Henrique era o pó da morte. Que veio aquele pó todinho na cara da criança. Professora, pois lá na escola que eu estudei, nós alunos era muito exigente, a gente só queria suco se fosse de polpa, a gente brigava pela merenda. Chegou um tempo que se juntou os alunos e os professores e a nutricionista para a gente saber quanto a gente recebia cada centavo, para saber se o lanche estava sendo distribuído corretamente. Aí eu sei que a gente recebia 0,30 centavos para cada aluno. É Era uma pouco, né? burocracia, é pouco demais. E aí, tu quis fazer direito desde aí, né? Olha aí, ó, desde aí ela já quis Professor, fazer cada coisa direito. que Quando fala ela já demais foi aí. questionar o valor do lanche. E nunca me passou pela cabeça perguntar qual era o valor do lanche. Legal.
Gostei de ver. Estou perguntando onde que tu estudou. Escola pública também, professor, foi no ensino médio, estadual mesmo. Olha aí, gostei É de porque ver. os alunos eram exigentes mesmo. Gostei de ver. Daí essa galera já tenho certeza que fizeram direito. Rapaz, olha aí, ó, já questionando os direitos da infância e da adolescência, em loco, na prática. Não precisaram nem de advogado, eles mesmos pediram a prestação de contas, tá vendo? Gostei de ver. Queridos, o número 6, né? Aí a gente tem que falar de uma triste realidade também, porque tem muitas crianças e adolescentes que vão para o mundo das drogas, né? Começa com álcool, depois vai para maconha, e aí maconha já vira porta de entrada para as drogas mais nefastas, né? Então, é direito também da criança e do adolescente participar tanto de programa de prevenção como atendimento especializado quando a pessoa já virou usuária, né? E aí eu pergunto para vocês, esse assunto foi discutido na escola de vocês, que está no 227, parágrafo 3º, inciso 7, porque é a obrigação da escola falar sobre a questão das drogas como forma de prevenção. Foi discutido isso na escola de vocês? Tipo, o meu erro sempre foi fazer amizade demais com os professores e diretores, porque eles acabavam me botando para fazer as coisas. Aí me chamaram uma vez e pediram para eu escolher outros alunos para montar um conselho, que a responsável por montar esse projeto, com até a ajuda de professores e coordenadores, sobre o projeto antidroga, não lembro direito, mas teve todo um projeto voltado para isso. No caso, foi todas as drogas? E você sentiu que se interessaram pela conversa? Falando sobre cigarros, cerveja, porque não é novidade nenhuma que hoje em dia jovem com 15, 16 anos já está bebendo, que eu acho muito errado, mas estão bebendo sim. E foi muito discutido isso, abordado, teve bastante interação na época. Isso. Na Professora, verdade... Oi. já no meu caso foi um projeto que a gente criou para apresentar para todas as turmas, de todas as turmas e todos os turnos, tanto matutino, vespertino e notutino. Nós passamos um dia completo apresentando esse projeto para todas as turmas. E o pessoal gostou muito, teve muita interação. A gente conseguiu passar muito bem o conteúdo para as pessoas, e o engraçado é que na nossa sala, que foi só a nossa turma que apresentou, cada um ficava com algum tipo para explicar da droga, né? Aí os alunos geralmente é assim, é verdade. ia passando em mesa por mesa, e eles não deixavam nenhuma mesa sem ninguém explicar, eles queriam que a pessoa explicasse o conteúdo, então eles passavam em todas as mesas para ir embora. Era tipo uma feira de ciências? Era, fazia isso, foi muito legal. Poxa, que legal. Eu me lembro que quando eu era também isso foi no ensino, acho que médio, a nossa equipe ficou com cocaína, a gente pegou sal, aí botou lá, aí tipo causou aquele frisson das pessoas, nossa, vocês conseguiram isso aonde e tal? Não, é só para ilustrar e tal. Então, assim, causou logo assim uma expectativa, então todo mundo ficou, eu quero ir ali naquela mesa para ver. Safira disse que também participou de um projeto, no caso era questionário. Legal. Legal, Safira. Quer falar no microfone? Professora, foi um projeto desenvolvido pelo professor de filosofia, e aí a gente se voluntariava e tinha um turno específico para esse projeto. Então, ele... Esse é legal porque não era obrigado, né? Não era obrigado, mas também a gente ficava com um pouco de pena do professor, porque quase ninguém queria participar.
É sério, professora. Aí a gente pegava os questionários nas salas sempre humilhada. e aí a gente via o desempenho, a gente via qual a perspectiva dos alunos quanto que acontecia na escola, se havia presença de drogas, se eles usavam ou se eles já tinham visto alguma arma dentro da escola. Ah, mas era anônimo? Professora, era. Se não me Melhor, né? engano, sim, era anônimo. Melhor, porque senão a pessoa não fala a verdade, né? Se for botar o nome. Muito bom. Alguém mais quer contribuir? Então, ó, de todo mundo que está aqui, 3 pessoas, comigo 4, falaram que verificaram isso na escola. Então, significa que muita gente não verificou, né? Ah, o William está dizendo que na escola dele tinha sim. Professora, na minha escola, a gente não fez nenhum trabalho assim, não. A única coisa que a gente teve foi a psicóloga da escola indo de turma em turma falando sobre essas coisas, tipo droga, Ah, então essas coisas teve. assim, entendeu? Pois é. Teve. Mas As trabalho, chamadas trabalho mesmo. palestras que a gente nunca se interessa. Pois é, Tinha mas também. hoje que a gente Isso vai ver mesmo, o quanto é Leonardo. importante, né? Tinha também. Realmente, Safira falou uma coisa aqui que eu não tinha parado para pensar. Que chique, psicóloga. No meu colégio também não tinha psicóloga, não. Chique isso. Professora Samara é burguesa, ela não entra nas nossas questões. Gente normal. Mas é pública, né, não? Porque o Ela meu era rica, tinha ela também ganhava presente psicóloga. da escola, vocês não estão entendendo. Quando a psicóloga ia falar, no meu, todo mundo prestava atenção, todo mundo participava, fazia pergunta, principalmente se fosse um assunto bem de interesse deles, né? Ela ia falar sobre doenças sexuais, sobre É drogas. verdade. É verdade. Não, Lembrei na agora minha de tinha, DST, é na, verdade. na minha Ai, tinha de sala de DST, né? psicóloga, mas ninguém ia. Olha, muito legal. Bom saber, então, que vocês verificaram esse artigo aqui em loco, né? A prevenção. Agora, quanto à questão do atendimento especializado a dependentes, a gente quase não consegue muitas informações, mas isso tem que estar no CRAS, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Os CRAS, que são, ó, tem CRAS Bequimão, tem CRAS Vinhais. O que é o CRAS? Né? É o Centro de Referência da Assistência Social. Ele é mantido pela prefeitura, né? Vou mostrar aqui. Ele é mantido pela prefeitura, né? Tem também ajuda do governo federal. Então, por exemplo, se você tem acho que é CRAS-D, que é só para drogas, tem o para álcool, eu acho que não, é CRAS-AD. Deixa eu colocar aqui, CRAS-AD. Deixa eu ver se eu acho. Peraí. Drogas. Não, perdão, é CAPS, não é CRAS. É o CAPS, AD. Ó, deixa eu mostrar para vocês uma cartilha. Tem alguns bairros, né, que atendem os usuários. Então, deixa eu só mostrar aqui. Aí tem psicólogo, tem que ter psiquiatra, né? Deixa eu botar aqui a palavra droga para ir mais rápido. Ó, tá aqui. Atendimento no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, às famílias e os indivíduos em situação de vulnerabilidade, né, por questões de álcool e drogas. Essa cartilha aqui, geralmente quem estuda ela são os assistentes sociais. Tá? Mas eu queria mostrar aqui para vocês. Vou botar a palavra CAPS, ó, que é... Ah, tá aqui, ó, achei.
Tem o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e tem o CAPS AD, que é voltado para álcool e drogas. Hoje tem o CAPS I, que é voltado só para criança, tá? E quem usa drogas psicotrópicas também já tem esse CEBRID, só que aqui já é nacional, né? É o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Quem é da rua, mora na rua, mendigo, tem o Centro POP, que é o Centro de Referência para a População em Situação de Rua. Então, assim, hoje a gente já tem, né, o CAPS AD, deixa eu só mostrar aqui, ó, o momento que ele fala no CAPS AD, né, e aqui a gente tem Maranhão, mas creio que isso deveria ser mais divulgado. É isso, Henrique, tem o CRES, né, que é estadual, não é isso? O CRAS, que é municipal, e ainda tem o CAPS, né? Então, assim, a gente tem uma rede de proteção, porém, o que a gente não tem muito é a informação sendo divulgada, né? Eu fui descobrir recentemente que eu passava todo dia por um CAPS AD e não sabia. Porque a gente vê assim, CAPS AD. O que é CAPS AD? O que a pessoa não escreve lá? Né? Centro Municipal para pessoas que estão em situação de necessidade, são usuários de álcool e droga. Aí bota lá, CAPS AD. A gente passa por essa placa, nem vê, nem entende o que é essa sigla. Só entende que é mesmo do movimento. Oi? Eu posso dizer, porque no meu interior, geralmente tinha o CAPS assim na rua principal. Eu não sei se lá que ficava o centro de ajuda era só um lugar de referência, mas a gente sempre tinha aquele medo, porque a gente, como é cidade pequena, a gente tinha aquela conversa de que CAPS lá só tem os doidos e os malucos. É verdade. Drogados. E aí a gente sempre ficava até com medo de passar pelo lugar. Infelizmente tem mesmo esse mito, né? E aí eu descobri que tinha um CAPS que eu passava pelo meu bairro e também fiquei nessa situação. Eu me lembro que eu dizia assim, meu Deus, aí que é o CAPS. E isso é um mito, gente. É um mito, né? Assim como é um mito dizer que quem vai no psiquiatra é maluco. Não tem nada a ver, né? Então, assim, eu dou maior nota 10 para o Alcoólicos e Anônimos, porque a gente sabe mais do Alcoólicos e Anônimos do que do CAPS, do CREAS e do CAPS e desse CRAS. E sendo que o Alcoólicos Anônimos é um grupo, né, que foi crescendo, mas esse tal de CREAS, CRAS e CAPS, ele é público, então esse que devia, né, Josimar chegou agora na discussão, esse mesmo é que devia ser bem mais a gente informado, porque às vezes a gente está passando por uma situação dessa. Olha, eu conheço crianças que começaram a beber com 9 anos, né? Eu conheço adolescentes que bebem desde os 14 anos. Então, assim, hoje eles já são mesmo, como a gente chama, alcoólatras, né? Não conseguem viver sem estar no álcool. Então, assim, a mãe não tem dinheiro para pagar psicólogo. Ela vai fazer o quê? Não vai fazer nada. Ela vai ficar só sofrendo e orando. Mas se ela souber que existe o CRAS, o CRES, o CAPS, ela vai levar o filho dela lá. Pode falar, Josimar. Professora, eu queria dar um testemunho. Eu já levei uma pessoa no CAPS, do interior. Bom, geralmente eu gosto de fazer esse tipo de trabalho quando eu posso, né? Ótimo. E eu também tinha aquele estigma de que era só doido, e que as pessoas... E geralmente as coisas da prefeitura, infelizmente, do Estado, quando a gente vai, a gente fica com como se não prestasse, né? A gente fica com certo receio de não ser tratado bem, principalmente quando está levando uma pessoa... Enfim, essa pessoa está com depressão profunda, né? Verdade. E aí um prefeito me pediu, e eu fui, peguei, e eu fiquei, realmente, assim, orgulhoso
Mudou a concepção, não foi? Foi aquele CAPS ali, lá do Olho d'Água, atrás do supermercado. Tem um supermercado bem ali no retorno. Antigo Lusitana, bom preço. Exatamente. Então, o tratamento lá de primeira. Olha aí. Essa pessoa ali, ela só não fazia era dormir. Mas tinha almoço, lanche, atividades. Ela estava numa depressão profunda. Psicólogo, psiquiatra, médico. Eu fiquei assim. Sem saber que tinha tudo isso, né? Que tinha tudo isso. E aí, desde então, como eu cheguei agora, olhando aí o debate, eu sou uma pessoa que, onde eu vejo falar do CAPS, isso está o quê? Mais ou menos com uns 2 anos, 3 anos. Eu acho que já deve ter até melhorado, né? Mas um serviço assim de. Com certeza. Muito Às vezes bom, é muita muito falta bom. de informação, né, Josimar? Porque às vezes a gente não tem a informação e a gente faz pré-julgamentos e quando a gente vai ver, não é nada disso, né? Cria um mito, né? E às vezes, como o colega falou, que às vezes não quer passar nem na mesma calçada, achando que vai sair um maluco lá, enfim. Então, assim, psicólogo é coisa cara. Outra coisa, professor. Quem tem dinheiro, então tem que usar mesmo o serviço público. Eu fiquei uns dias indo lá, observando, que o prefeito até mandou dar uma olhada, porque era uma pessoa aí, mas ele tinha uma referência boa. Mas eles separam as pessoas pelo grau. Então, o psicólogo, o psiquiatra, o próprio médico, o fisioterapeuta, eles têm maior carinho, entendeu? Então, eles dizem a pessoa que chega lá que está com um grau elevado de depressão, até mesmo já no estágio de loucura, aí quando eles veem que a pessoa está no estágio, já leva ali para o Monte Castelo. Eles fazem esse tipo de reciclagem. Por Nina Rodrigues. Por Nina Rodrigues. Para não... Porque lá já é hospital mesmo. Porque tem gente que chega também lá nesse... Eu conversei muito com tem gente que eu conheço que não passa nem na calçada do Nina, achando que as pessoas vão atacar como se fosse bicho. Não é assim, né, gente? Você pode perceber, a calçada do Nina Rodrigues é uma calçada que as pessoas evitam passar. Elas passam do outro lado. Isso tudo por estigma, né, social. Olha aí, Henrique está falando que eles ficam sob tensão, achando que estamos ali para fazer o mal a eles. Interessante, né, Henrique, essa visão, né? Até saber que não é para fazer o mal, né? Entendi. Então, gente, a gente volta com essa discussão daqui a pouco. Vamos tomar um cafezinho, fazer o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Combinado? Vou botar aqui. Hora da merenda. Não é que suque. Vamos lá, tomar um café com leite. Mio. Bom, então nós estávamos vendo essa questão, né, do direito aos programas de prevenção e atendimento especializado à criança, ao adolescente e ao jovem dependente de entorpecentes e drogas afins. Vamos para o 7. Por 7, vamos falar de trabalho, né? Ou seja, criança. Como é que fica a questão do trabalho em si, né? Então, o primeiro que a gente tem que saber é que não pode ter trabalho nem noturno, nem perigoso, nem insalubre a menores de 18 anos, tá? E de qualquer trabalho a menores de 16. Eu lembro que quando eu fiz 16 anos, eu fui tirar minha carteira de trabalho, né? Mas eu só comecei realmente a trabalhar com 18 anos. Mas como podia, a partir dos 16, votar e tirar a carteira de trabalho, eu já queria me sentir assim, tipo uma cidadã, né? E fui lá tirar meu título de eleitor e passei no Viva Cidadão e tirei minha carteira de trabalho. Mas, lembrando que para 16 a 18, eu não posso trabalhar
nem na forma noturna, nem em trabalhos que sejam perigosos, nem insalubres, tá? Salvo na condição de aprendiz, mas não com relação a isso que eu estou falando com relação ao trabalho, de menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, é o famoso menor aprendiz. Então, só recapitulando, quando é que o adolescente pode começar a trabalhar? Com 16 anos. Pode antes? Pode, na condição de aprendiz, de 14 a 16. De 16 para frente já pode começar a trabalhar. Agora, quem tem de 16 a 18 não pode trabalhar, né? Na verdade, não é nem 16 a 18, menor de 18, que aí pega de 14 a 18, né? Não pode trabalhar nem noturno, nem perigoso, nem insalubre. Bom, a realidade que a gente vê, na verdade, às vezes é diferente, né? Porque eu me lembro, e aí eu não posso nem julgar, minha avó paterna, ela nasceu em 1922, já falecida. 1922 era um outro costume, né? E tinha muito essa questão de trazer meninas do interior para estudar. Só que, na verdade, quando eu cresci, fui fazer direito, eu fui perceber que vovó fazia era trabalho infantil. Porque a garota tinha 12 anos. Então, ela não poderia trabalhar em casa de família com 12 anos. Mas, segundo vovó, de noite ela estudava, né? Tipo aquele EJA, e ela mandava um dinheiro para a família, para ajudar a família. Mas, gente, eu digo assim, que eu não posso julgar, porque era uma outra geração, né? Talvez vocês também viram isso na casa de vocês. Então, só quando a gente vai fazer direito, é que a gente vai ver que isso daí era totalmente errado, né? Isso daí era trabalho infantil. E que a garota trabalhava de noite, porque ela botava, quando ela chegava da escola, ela botava um café, ela servia janta, né? Então, quer queira, quer não, a vovó estava infringindo, né, a legislação. Safira está dizendo que quantas crianças que trabalham na TV ou na música. Ah, tá, Safira, deixa eu te passar aqui. Boa pergunta. Deixa eu te passar aqui esse artigo. Um momentinho. Pois é, eu também estava assistindo essa questão do Sandy Júnior, né? E aí a gente vê que eu acho que eles largaram literalmente a carreira, porque eles já não aguentavam mais. Nossa, que pressão que era, né, gente? Assim, que pressão. É claro que o lado bom é maravilhoso, né? Mas que pressão que era ser Sandy Júnior, né? Só, cadê? Foi o item 7 que a gente estava, né? Só aproveitar e colocar logo aqui no slide, que aí já fica para todo mundo essa informação. Ó, deixa eu colocar o slide aqui, que agora eu acrescentei. Verdade, Safira. Deixa eu colocar aqui um momentinho.
Então, olha só o que a CLT ela traz para a gente, né? A consolidação das leis do trabalho. Que a gente tem que olhar o artigo 405 da CLT, que diz que ao menor não será permitido o trabalho em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade. Então, o que a CLT diz para a gente é que tem alguns tipos de trabalho que está lá no 405, especificamente parágrafo 3º, que vai explicar o que é prejudicial à moralidade. Então, diz que se ele estiver sendo prestado em teatro, naquela época a gente dizia teatro de revista, cinema, boate, cassino, cabaré, danças e estabelecimentos análogos, não pode. Aí a gente teria que ver se aqueles shows se enquadrariam dentro dessa situação. Eu creio que não, né? Eu acho que não afeta a moralidade ali, porque não era uma boate, não era um dance, era shows, né, e voltados para aquele público. Então, acho que por isso que eles conseguiam trabalhar, né? Mas menor não pode trabalhar em empresa circense, né, em circo, em função de acróbata, saltimbanco, ginasta e outras semelhantes. Menor não pode trabalhar em produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos, cartazes, desenho, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e qualquer outros objetos a juízo da autoridade competente que prejudique a sua formação moral. E menor não pode trabalhar em lugar que venda bebida alcoólica, né? Então, o menor não poderia trabalhar, por exemplo, uma pessoa de 17 anos trabalhar numa conveniência, não poderia, porque vende bebida alcoólica. Então, eu creio que por isso que Sandy Júnior podiam trabalhar, porque não se enquadram nesse aspecto da CLT, porque não é prejudicial à moralidade. E sempre detalhe, né, que os pais que assinam os contratos, no caso deles ali. Então, o que a CLT traz para a gente é esse artigo. Como não passa pela análise desse artigo, então, em tese, estaria liberado, né, e os pais assinando ali por eles, que estariam salvaguardando, principalmente as questões de escola, né? Oi, Josimar, pode falar. Não, professor, aí, só lembrando também que no Código Civil, né, no artigo 5º, inciso 5º também, certo, que diz que o menor será para os menores a incapacidade quando fizer 16 anos completo e tem alguma relação de emprego. O Código Civil também fala isso, entendeu? Falei de novo que... O menor com 16 anos completos, certo, e tenha já alguma relação de emprego, por exemplo, no caso de Sandy Júnior, eles deixam de ter a incapacidade, cessará para eles a incapacidade, entendeu? Mas eu creio que eles não chegaram a se emancipar, não. Chegaram não, né? Eu acho que naquele caso eles não eram emancipados, não. Eu acho que tudo mesmo os pais respondiam ali por eles. Apesar deles de ter essa prerrogativa no Código Civil, né? Se eles tivessem emprego, poderiam se emancipar, mas eu acho que eles não chegaram a se emancipar, não. Alguém sabe se Sandy Júnior eram emancipados? Professor, eu acho que não, porque o Sandy Júnior são filho lá daquela dupla de sertanejo, né? Sim, sim. São eu eles. acho que eles tinham uma relação boa, sei lá. No caso, concurso público. Deixa eu olhar aqui como é que diz o artigo 5º. Se eu não me engano, a Maísa é emancipada, não é? É? Professora, não, a Maísa não. Porque ele diz aqui, não, gente, é só, olha aqui, ó. Se quisesse entrar na justiça, poderia, porque teria relação de emprego, né? E ali naquele caso, mas eu não sei se eles eram empregados de uma empresa ou se ali eles eram eles mesmos, né? E os pais cuidando da vida deles. Eu acho que eles não eram seletistas de uma empresa, não.
entendeu? A Maísa já tem 18 anos. Como é que a Maísa tem 18 anos, gente? Eu conheci Maísa desse tamanhozinho. Professora, mas aí tem que ver que no código fala do menor com 16 anos. Tem muitos casos de 16 anos, por exemplo, jogador de futebol com 16 anos, ele já tem economia própria, entendeu? Aí o finalzinho aqui, né? quer ver? Dá uma olhada aí, por favor. Não, eu sei, só que isso tem que passar pela justiça, tu entendeu? Não é automático. É isso que eu estou dizendo, que eu não sei se, no caso deles, passou na justiça. No caso da Maísa, deve ter passado, não é isso? Porque, gente, não é eu creio que sim. economia própria que automaticamente já é emancipado. Tem que ter a sentença, né? Verdade. Entendeu? A Maísa se emancipou com quantos anos? Alguém sabe? 16? Oi? Quem? Eu acho que a Larissa Manoela não é emancipada, não, porque teve uma entrevista dela que ela falou que o dinheiro que ela recebia ia para os pais receber uma espécie de mesada. Isso, eram os pais dela que controlavam. Ah, tá. Entendi. E é ou não é, gente? Alguém tem mais alguma outra exemplificação? Dá uma olhadinha aí na internet desses famosinhos. Professora, A Mel apareceu aqui Maia, que a Larissa ela foi. Manoela é Também tô olhando emancipada. aqui, é o quê? Apareceu para mim que a Larissa Manoela é sim emancipada. Isso, né? Por quê? Porque aquela menina dá muito lucro, né? Então, ela já tem como se administrar, né? E querer já assinar os seus próprios contratos, né? Então, ela se Também, se eu não me emancipou engano, com ela já tem uns 20 anos. quantos anos ela tem? Eu acho que ela tem uns 20 anos, professora. Com quantos anos que ela se emancipou? Veja aí para mim. Estou tentando achar aqui também. Eles estão falando aí no chat, professora, 16. Ah, então como é que se diz? Gente, como que fala? É usual. Quando faz 16 anos, não espera nem 16 e meio, 17, já pede logo a emancipação, né? Entendi. Mais alguém? Larissa Manoela, Maísa, mais alguém? Não tem ninguém na Globo? Professora, eu lhe disse que a Mel Maia, a senhora sabe quem é? Mel Maia é aquela que parece com a Bruna Marquezine? Quando era criancinha? Eu acho. Ela fez a Avenida Brasil, a menina do lixão. Isso, mas por que eu lembrei de Bruna Marquezine? Ela fez a Bruna Marquezine, era? Não é porque elas realmente se pareciam quando eram criança. A Bruna Marquezine tinha aquela carinha. Olha pra mim se a Bruna Marquezine ela se emancipou, porque ela era criancinha também. Bota aí. Professora, a Clara Castanho, que também é da Globo, se emancipou. Macaulay Culkin, que é Clara Castanho, olha. Marcela está dizendo que alguém vê se a Melody é emancipada. Quem? A Melody. A Melody, daquela confusão? Que a Melody é 16 Eu acho que ela não. nem tem 16 anos. A Melody tem 13 anos, faz 5 anos. Ela tem 13 anos pra sempre. 13? É o quê? Ela tem 13 anos desde 2015. Vocês são engraçados. Todo ano ela faz 13 anos. Nem é brincadeira, professora. Todo ano é 13 anos mesmo. Pode pesquisar. A Larissa Manoela já tá na Globo.
Vai Eu ser a acho nova que novela. os pais dela omitiam a idade verdadeira dela. Agora que ela, enfim, chegou aos 13 anos. Quando ela era levada para fazer aqueles shows, aquelas coisas, ela tinha 8 anos. E aí o pai dela falava que ela tinha 13. E aí agora que ela tem 13 já desde 8 anos. Vocês são A engraçados. Melody é a Rainha Elizabeth, só que é ao contrário. Isso que eu pensei, só que ao contrário, né? É verdade. Então, gente, criança não pode trabalhar nesses locais, né? Que imagina uma criança trabalhando numa boate, gente, não tem como, né? Fica muito próximo, né, da questão de álcool, de drogas, de bebidas. Deixa eu até colocar isso aqui para cá, para não ficar esse vazio aqui. Interessante, né? Que tem essa preocupação aqui da CLT quanto a isso. Beleza, agora sim, vamos passar para o número 8. Bom, muita gente fala, às vezes, besteira, né? Chamando quem não gosta de bastardo. Ah, tu é um filho bastardo. Ah, tu é um filho impuro. Ah, tu é bastardinho. Gente, tudo isso é proibido hoje em dia. Então, quando você xinga uma pessoa de filho da puta, isso também é proibido. Por quê? Porque o filho da prostituta e o filho da mulher casada têm os mesmos direitos, né? Então, o 8 é justamente isso, que os filhos havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, eles têm os mesmos direitos e qualificações, tá? Então, não tem... foi feito na rua, ninguém faz filho em rua, né? Já começa daí. Ele teve um filho na rua, né? Então, isso é proibido hoje, qualquer designação discriminatória relativa à filiação. Quais é o 227, parágrafo 6º. Quais expressões que vocês já viram? Bastardo, me dá outras. Professora. Chocadeira. Quando eu era criança, eu dizia que meu irmão tinha sido achado no lixo. Coitado, porque... Eu digo que é minha irmã. Brincadeira, professora, todo mundo faz isso. Não, Professor, é uma expressão que eu não gosto, é meio-irmão. É meu meio-irmão. Coisa Isso mais também é horrível, errado. ninguém é meio-irmão. Isso também é errado. Isso aí é um costume dos antigos, né? Falando meu irmão, querendo dizer que era só de um pai ou só de uma mãe. Mas isso também, excelente, viu? O que você falou, excelente. Isso também é errado, porque todos são filhos, não existe mais essa questão de você segregar, né? Todos têm os mesmos direitos. Qual outra expressão? Gente, vocês fazem rir, eu estou olhando aqui no chat, todo mundo rindo, é para vocês falarem sério. Vocês estavam rindo era disso, né? Entendi. Professora, Sim. mas é errado falar meio-irmão, porque assim, meio-irmão é no caso quando não é do mesmo pai e da mesma mãe, né? Acho que seria errado falar meio-filho, mas Não, meio-irmão tá. Não, mas eu digo assim. Não, entendi. Faz sentido o que você falou. Mas eu digo assim, no sentido de falar com desprezo. Fulano é meio irmão, entendeu? Tipo assim, não é meu irmão. Fica parecendo assim que tá desprezando, entendeu? Entendi. No sentido de desprezo. Oi. Mas até hoje, por exemplo, antes da Constituição de 88, aquele pessoal ainda é taxado até hoje, porque não tinha união estável, a mulher que tinha união estável não tinha direito a... Quem tivesse filho fora, filho era como coisa, entendeu? Era objeto. Não tinha valor nenhum. E esse pessoal, apesar de hoje ter todo o direito, mas é incrível, ainda são taxados de filho bastardo, filho de puta, filho de... Espúrio, ilegítimo, né? Exato. Impuro. Impuro. Aí são vários... Não, esse negócio de filho que foi feito na rua, isso é muito feio, né? Na minha família, que a parte de pai é uma família bem conservadora, né?
E tem um primo nosso que esse rapaz, ele cresceu como se ele tivesse, assim, na testa dele escrito bastardo. Gente, eu não sei quem já passou por isso na família, mas é como se tivesse, assim, na testa dele, que ele era menos que todos os outros 30 netos. Tanto que no dia da boda de ouro da minha avó, ninguém quis entrar com ele na bodas. Nem a senhora, professora. Não, é isso que eu estou dizendo. Ninguém quis entrar com ele, os 30 netos. E aí, ele entrou comigo, né? É isso que eu ia contar. Que eu falei assim, fulaninho, por não dizer o nome, é um nome assim que a gente fala no diminutivo, né? Porque tem intimidade, fulaninho, entra Professora, comigo. fala o nome, pra gente não se importa, não. Não, eu digo assim... A gente gosta da fofoca completa. A senhora não pode conversar e inventar nome por aí, não. Tem que dar todas as informações. Aí minha cabeça começa logo a ficar doída quando as coisas são... Tipo assim, qual será o nome dele? Não, gente, imagina qualquer nome no diminutivo. Imagina se fosse Bruna, Bruninho, né? Se fosse homem. Entra comigo. Aí entrou eu e ele. E assim, sabe quando os netos ficam tipo assim, ó, ele não é filho da tia fulana. Nossa. Então, assim, eu cresci vendo isso. E na minha cabeça era algo feio, ruim. Depois que eu cresci, eu fui ver que ele apenas não era filho da tia fulana, que era filho da tia ciclana. Entendeu? Então, assim, que loucura que fazem dessa segregação, né, de você demonstrar para crianças, porque nós éramos todos crianças, eu tinha o quê? 7 anos, que fulano é menos que você. O que é isso? Né? Então, assim, até hoje, ele me diz assim, que ele não frequenta exatamente, parece novela da Globo mesmo. Exatamente, Josimar, menosprezado. E até hoje ele não frequenta a família, não. Ele só fala com a nossa família. Olha, rapidão, já te dou a palavra. São 11 filhos que a minha avó teve. Ele só fala com a nossa família e com a família de um outro tio. As outras 9 ele não fala por conta dessa história até hoje? Sim, pode falar. Não, era de outro relacionamento. Entendeu? Você aí... me chama de curioso, mas Otávio também é curioso. Não. Isso, foi nesse caso, né? Um relacionamento extramatrimonial. E o que eu fiquei mais chocada é porque criança não sabe o que é isso. E se as crianças se afastaram dele, é porque a mãe foi lá e, ó, não entra com o teu primo, entra com qualquer um, menos com ele, não é legal. Entra com fulano, entra com ciclano. E eu, assim, mamãe não me falou nada, lógico, graças a Deus, né? Que era uma pessoa consciente, não me falou nada. Aí eu, ninguém quer entrar com fulano, eu entra comigo. Ele, tá. Aí a gente entrou. Então, até hoje, nas bodas, a minha fotinha segurando a mão dele, todo mundo de branquinho, né? Aquelas bodas de ouro antigas, que o pessoal entra os filhos com as esposas, depois entra as criancinhas, aqueles vestidos, tudo parece filme de época, sabe? Então, é isso que Samara falou. As crianças não nasceram preconceituosas com o priminho. Com certeza foram os pais, ó, que te junta com fulano, te junta com ciclano, mas não entra com ele. E aí era para entrar de casalzinho. Um menino e um menino, uma menina e uma menina, né? E eu vi isso na minha família e para mim era uma coisa assim, que quando eu entendi, eu falei, meu Deus, mas ele é tipo assim, assim, diferente da gente? Não, Bruna, não é diferente, ele é só filho da tia ciclana, mas por que segregam ele das brincadeiras, de tudo? Então, assim, essas famílias muito conservadoras acabam carregando esse preconceito, né? Que com a Constituição de 88, acho que a Josimar estava falando, isso acabou, né? A gente não pode mais segregar, né? Isso é feio, entendeu? É isso. Professora. Oi. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui completamente fora do assunto. Essa aqui é a sua turma preferida, não é? Pode falar, a gente sabe.
A gente sente no coração, entendeu? Como é que Aqui é a vocês turma sabem disso? Eu amo todos de forma igual. Aqui é a turma da fofoca. A Eu senhora não, gosta eu da... não tenho preconceito, eu leio professores de maneira igual. É o quê? É o quê? A Eu professora não trata tenho todos de maneira preconceito, igual. eu odeio todos os professores de maneira igual. Aí vai olhar a foto da Brincadeira que você turma guarda, senhora. na casa da professora, a nossa foto tá lá grandona num quadro e as outras turmas estão numa 3x4. Mas ela ama todos igual, entendeu? Não vou mentir, mas é a turma que eu mais fico à vontade, né? Tem alguém aqui que já fez cadeira comigo? Josimar, já fez alguma cadeira comigo? Safira já. Não. Estou fazendo 2, né? Faço uma noite também. Pois é, mas à noite também eu sou descontraída assim? Professora, eu vou ser bastante sincero. Aqui, eu fiz essa pergunta logo. Aqui a professora fica mais... À vontade. Parece que está, literalmente, como está mesmo dentro de casa, à vontade. Entre amigos, né? Fica bastante feliz, digamos. Bastante feliz. À noite eu sou mais séria, né? Professora. É verdade. Eu acho. Professora, não sei se digo à por noite todos, a mas eu sentia acho mais que... confortável porque, como eles eram um pouco mais sérios, então tinha essa compreensão entre a senhora ser um pouco mais séria e eles também serem um pouquinho mais sérios. Então a senhora se sentia um pouco mais confortável, pois eles falavam um pouco mais quanto ao conteúdo. Professora, eu acho também Eu porque já fui aqui... aluna da noite também. Professora, não sei se eu digo por todo, mas eu acho que digo pela maioria que a sua aula é uma das mais produtivas, porque não é aquele assunto enfadonho, a senhora consegue colocar coisas que consegue para aprender muito, as aulas que psicologia ela não conseguiu aprender nada. Eu acho que essa aula é uma das mais produtivas mesmo. Ai, que legal, porque a gente consegue trazer, isso é importante, a gente conseguir trazer a nossa realidade, né, para o direito, né, da gente fazer esse link, porque o que acontece? Se a gente fica só na lei e a gente não lembra, por exemplo, a gente fala assim, porque a questão da droga tem que fazer a prevenção. Mas prevenção como? Quando a gente vai puxar na nossa cabeça, a gente vai lá para a escola e lembra que algum professor falou sobre prevenção de drogas. Então é mais fácil quando a gente lembra, né? Quando a gente vai lá, assistência à saúde. Lá na minha escola só tomava água com açúcar. Na minha só tomava chá de camomila. Na minha não tinha nem isso, só mandava era para casa. Então, assim, a gente começa a relembrar que muita coisa que a gente já viveu e que a gente está vivendo está na lei e fica mais fácil da gente entender, né? Oi, Josimar. Eu confesso que eu vim de outra faculdade, né? Eu entrei no 10º período. Aonde? Eu fiz por último, eu vim da Paraíba, depois eu vim aqui para o Selma, e agora eu estou no Facam. Aí eu estou fazendo várias... Eu estou misturado, tem cadeira que eu faço no terceiro... Bagunçou a tua vida, né? No teu histórico, né? Na realidade, eu estou fazendo 10 cadeiras. É complicado. Agora, deixa eu falar. O que eu noto, por exemplo, o seu método de aula, que eu acho que é um método correto, porque é um método que a participação, né? Existe um intercâmbio. Isso é bom tanto para o aluno como para o professor. Tem professor que a gente não vai... É questão de ética, mas tem professor que não dá essa chance. Né? O professor não dá essa chance, fica tipo metralhadora, só lendo código. Aí, fica enfadonho. Hoje a gente tem que levar o direito para a realidade. O aluno pensar o direito. E são poucos, professores, que fazem isso, são poucos. O cara pega... Obrigada. E assim, Josimar, eu, quando entrei para a UFMA, foi ano passado, em novembro, né? Comecei a dar aula na UFMA,
Já peguei uma cadeira em novembro, imagina, para terminar em janeiro. Foi uma loucura. Agora que entrei no ritmo normal de aula com eles, né? Agora esse ano. E o que eu ficava chateada é que eu dava aula e perguntava as coisas para eles, como eu pergunto para vocês, e eles não respondiam. Teve uma hora que eu parei de dar aula e falei, vem cá, agora só me conta uma coisa aqui. Isso aqui é palestra? Isso aqui, vocês sabiam que eu estou ganhando tantos R$1.000? Eu passei no seletivo, estou ganhando tantos R$1.000, o dinheiro está caindo todo dia 1º, é verba federal, e eu estou ganhando esse dinheiro, é de graça, é? Falei assim mesmo, é de graça, é que eu estou ganhando esse dinheiro para dar aula aqui para vocês, porque vocês não falam nada. Eu fico parecendo aqui uma palestrante, eu pensei que isso aqui era aula, aí começou a chover de comentário no chat. Isso eles não falando no microfone. Professora, perdoe, não, professora, não pense isso da gente, é que a gente não pode falar nada, se a gente falar, o professor corta a gente, marca a gente, ou se a gente fala, diz que a gente tem que falar no final, que não pode atrapalhar a aula, e no final, na hora que a gente vai falar, já acabou a aula, ele já desliga a aula, então a gente fica com medo de falar, né? Desculpa, porque assim, eu peguei e dei logo um carão, né? Aí falaram, a senhora é a única que deixa a gente falar, na verdade a gente sabia nem que a gente podia falar, desculpa, tal, não sei o que, não é nada disso. Aí eu falei, sério que existe isso? Não, professora, sério, porque a senhora não está acostumada, a senhora é novata aqui, ninguém deixa a gente falar e tal, ninguém quer saber a nossa opinião, a gente só entra mesmo, bota o nome e pronto. Quando vocês têm dúvida, Deus me livre de perguntar alguma coisa, a gente vai ficar marcada, não sei o quê, a gente pega mesmo na internet, no livro. Então, parece assim que está todo mundo amedrontado, né? Então, isso é muito louco, porque a gente está em 2021, né? E ainda tem professores que não deixam o aluno falar, né? Porque se falar, vai estar entre aspas. Então, quando eu vi isso, eu me senti mal dos alunos não falarem. E aí eu fui descobrir que é por conta de alguns que tolia eles de falar, né? Então, como você falou, quando você deixa a outra pessoa falar, né, expor o seu ponto de vista, a aula enriquece, porque isso é uma aula que ela é dialogada, uma aula expositiva. Desde então, gente, todo mundo agora contribui, todo mundo fala, virou uma aula que é uma aula gostosa de dar, porque tem a contribuição, né? Então, é muito legal quando o professor deixa a gente falar, né? Tem uma professora que já ensina para a licenciatura, ela quer que os alunos ministrem a aula. Ai! Foi o cachorro que disse. Gente, o cachorro dele já sabe escrever. Olha que interessante. Esse cachorro de online é mais inteligente que a gente, professor. Gente, esse cachorro é inteligente, né? Caramba, gostei de ver. Pois é, então, assim, é chato, né? Você cercear a pessoa de participar de uma aula. Então, eu procuro, Josimar, deixar todo mundo muito à vontade para participar da aula e assim, as pessoas, quando elas têm a possibilidade de participar, isso contribui muito, né? Porque não é tudo que a gente sabe. Às vezes, vocês podem pensar que não, mas eu aprendo muito com vocês, né? No momento em que, por exemplo, vocês dão um exemplo que eu nunca vivi isso, ou eu nunca vi, nunca presenciei, isso enriquece muito a aula. E é isso, crianças. Um beijo, fiquem com Deus e até que... Professora. Oi. E esses alunos, em relação aos outros professores, quando tem dúvida, quando for fazer a prova, e aí? Mas tu diz lá na UFMA que aconteceu isso? Bom, segundo eles pegam no livro ou na internet porque ficam com medo do professor.
né? Aí, como eu falei, gente, como que a pessoa pode ter uma relação de medo, né? Agora, gente, não estou dizendo assim que é o curso de direito inteiro, estou falando assim, essa turma específica, né, que eu dei aula. Então, assim, muito chato isso, né? A pessoa ficar com medo do professor, né? Vira aquela relação de como era antigamente, acho que da palmatória, né, que batia. A minha avó dizia que não perguntava nada na aula porque ela pegava logo uma murrada na mão. Tinha a palmatória que batia na mão quando errava a tabuada. Que loucura, né? Que tempos estranhos. Queridos, vou botar os slides lá e a gente volta com muito mais na próxima aula. Beijos. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau, Professora. tchau. Tchau.